Tenho aqui a presença do candidato Anax Zambonato Pessim, candidato então a prefeito, na sua segunda entrevista. Nós já tivemos uma na quarta-feira e retomamos com a Anax hoje, lembrando que a ordem das entrevistas ela foi decidida por sorteio. E hoje, independente ou as pessoas que acompanharam as demais entrevistas, nós começamos com política. Nós começamos a falar sobre a questão da política, do envolvimento dos partidos políticos, das decisões políticas dos partidos. E agora a gente vai entrar efetivamente em plano de governo, ideias dos candidatos para a nossa cidade. Primeiramente, candidato, bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Evandro. Obrigado pela oportunidade, podermos nos expressar e manifestar as nossas intenções com a nossa cidade, que precisa de muitas mudanças. O senhor é vereador, né? Está terminando o mandato de vereador, então conhece o orçamento do município. Como fazer para suas propostas, e são várias, caber no orçamento do município, sabendo que muitas das verbas elas são carimbadas, né? O 25% educação, o mínimo para saúde, despesa com pessoal. Como fazer o orçamento suportar essas suas propostas, que depois a gente esmiuça? Teremos que adotar 3 posturas para poder fazer que os nossos orçamentos venham a caber, as propostas venham a caber nos orçamentos, deixando muito claro que vários projetos se iniciam no mandato e acabam sendo concluídos por outros, em virtude do tempo necessário para a demanda. E nisso nós temos que fugir do padrão. Infelizmente o padrão hoje é iniciar alguma coisa de qualquer forma sem ter uma previsão orçamentária correta. E nós temos uma nítida visão de que isso tem que mudar. Em Erechim nós temos várias despesas que podem ser reduzidas dentro dos próprios contratos. São contratos que foram feitos de forma que geram um custo demasiado e um retorno pouco. Então teremos que auditar diversos contratos, inclusive contratos vigentes. Afinal de contas, o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Nós também deveremos buscar a redução de outros custos mensais que nós temos da Prefeitura de Erechim. Isso é uma medida que se impõe em caráter de urgência urgentíssima. Vou pontuar um em específico. Temos que botar a mão nos CCs. Tem muito CC, tem muito cargo em comissão. Precisamos reduzir esse custo que é exorbitante no nosso município de Erechim. Reduzindo esse custo, passaremos a ter um pouco mais de recurso para investimento. E temos uma terceira ideia. Até mencionava-se esses dias atrás. Temos uma supersecretaria aqui em Erechim, que até hoje eu particularmente não consegui entender exatamente qual a função, mas essa secretaria está ali, gera muito custo para o município. Essa poderíamos extingui-la, ou talvez partir como modo alternativo para ela, transformá-la em uma secretaria institucional e de alguma forma organizar a busca de emendas e de recursos a nível de Brasília e de Porto Alegre. O senhor se eu estou entendendo, o senhor está propondo, nesse diminuição de cargos de CCs, começaria pela diminuição no número de secretarias? É isso? São várias as possibilidades que terão que ser analisadas, porque tu veja a ambiguidade. Eu menciono que temos uma supersecretaria que deve ser extinta, mas essa supersecretaria poderia vir a ser transformada em uma secretaria para a busca de recursos, porque nós não temos isso organizado em Erechim, e outros municípios têm, de tal forma que conseguem desenvolver projetos que demandam naturalmente orçamentos elevadíssimos. Em Erechim a gente segue ainda no pedir, dar uma telefonada e pedir um favor. Não, a nível de projeto é possível que seja feito isso, mas teríamos que industrializar este processo. Então essa seria uma possibilidade. Agora, a extinção de secretarias ou a transformação de uma secretaria para uma outra atividade que possa ser muito mais produtiva, isso vai ser analisado mais no futuro. Fusão de algumas, lógico, essa a ideia. Lógico. Extinção de cargos, esses acontecerão. Mas esses cargos de confiança, o senhor conhece o meio político, e esses cargos são praticamente o braço do prefeito, quer dizer, é o prefeito com quem o prefeito pode agir, pode cobrar mais, porque o restante da estrutura pública, com funcionários públicos que são concursados, né, você tem um certo limite. E o cargo de confiança ele é mais maleável à vontade do prefeito. O senhor acredita que consegue, no grupo de funcionários da prefeitura, transformá-los em pessoas que estejam comprometidas com uma ideia de governo? Os concursados, eu digo? Me permito discordar de ti, Evandro, em alguns aspectos. O braço do prefeito são os funcionários públicos. Esses são as pessoas que estão ali de carreira e que devem se empenhar. A grande maioria, quase a totalidade deles, são pessoas realmente empenhadas. Existem sempre aqueles que estão ali esperando o dia acabar. Então, acredito que nós tenhamos que
fazer com que os funcionários realmente desempenhem as funções para as quais eles foram designados. Os servidores podem produzir muito mais do que estão produzindo hoje e estão amarrados. Muitos se sentem desmerecidos porque estão ali num cargo já há anos, conhecem a estrutura, têm estabilidade, têm experiência, têm condições. Não estariam ali se não tivessem condições. E acabam sendo freados por alguém que chegou esses dias atrás, através de uma indicação em um cargo político do loteamento da máquina pública. E este servidor público que estaria ali com condições acaba ficando amarrado, com os pés amarrados ou com as asas cortadas, seja como quiser. Então é o oposto. Os cargos em comissão, não vou me referir exclusivamente a Erechim, nós vamos falar no contexto geral. Em grande parte são cargos apenas para alegrar, dar um doce, fazer um acerto ou deixar um partido político satisfeito. E isso tem que cessar. Um dia isso vai parar. Não é aceitável que Erechim tenha tantos cargos em comissão como tem hoje. Loteamento da máquina pública. Inclusive, esse é um dos motivos que nós, em Erechim, optamos por fazer uma chapa pura. Porque no dia 1º de janeiro, quando ingressarmos, nós não teremos que designar de imediato tantas secretarias para tal partido, tantos CCs para tal partido, que é assim que funciona. Vocês que nos escutam, saibam que infelizmente é assim que funciona. Muitas pessoas concorrem com a menor perspectiva zero da eleição, mas garantiram para a pessoa um carguinho. Então assim acaba funcionando. E essa pessoa que ingressa num carguinho, sem currículo e sem prestar expediente, com uma frequência gigantesca, fica acima do servidor público, que é realmente os nossos braços dentro da máquina pública. E esse servidor é evidente que vai ficar descontente com a situação. Afinal, o servidor de carreira cumpre expediente, tem um plano de carreira, normalmente defasado, tem o salário, muitas vezes, abaixo de uma expectativa de mercado, e acaba ficando subjugado a uma condição em que um CC sem currículo, sem expediente, só porque foi indicado pelo filho do rei, vai tomar o cargo, vai ficar ali como chefe dele. Então, são paradigmas que devem ser barrados. Um dia nós vamos evoluir. O senhor tem no seu plano de governo, o senhor chega a falar em inteligência artificial, né? Sim, a tecnologia. Preparação em tecnologia, o senhor cita em seu plano de governo. Isso poderia, entrando agora nessa questão de governança, de um reestudo e replanejamento de todos os cargos, não só de confiança, mas dos cargos da prefeitura, porque hoje nós tínhamos cargos que eram necessários no passado e que hoje foram substituídos por tecnologia. Né? O senhor passa num mais amplo uma reforma administrativa do município? As coisas acontecem ao natural e são inevitáveis. Há poucos anos atrás, nós tínhamos diversas funções e cargos, vários empregos, não apenas na coisa pública, na iniciativa privada, que dependiam de pessoas, e hoje simplesmente foram suplantados, porque a tecnologia veio e acabou suprimindo a necessidade da contratação de um ser humano. Então, é natural, é inerente que vai acontecer. A inteligência artificial é algo que vai vir para revolucionar, não apenas a nossa cidade, está para revolucionar o mundo. E vários empregos, várias funções, várias atividades humanas simplesmente deixarão de acontecer. A implantação da IA, inteligência artificial, é inevitável em qualquer contexto. E a supressão de cargos ou funções, a substituição de funções, porque a pessoa tem uma função ali, você não pode exonerar, servidor público, tem estabilidade. Isso é inevitável, acontecerá, Evandro, seja no nosso mandato ou no mandato que vier depois. E em setores dos mais diversos, inclusive na medicina. É inevitável. Tecnologia vem para ficar, vem para baratear, vem para agilizar, reduzir custos, trazer conforto. É inevitável. Já que o senhor tocou em saúde, vamos a ela, porque esse é um plano muito debatido entre os candidatos, né? Se fala muito no Hospital Santa Terezinha. Aqueles que hoje comentam a situação do Hospital Santa Terezinha falam principalmente do pronto-socorro, né? Das pessoas que esperam um bom tempo no pronto-socorro para serem atendidas. E a justificativa é que as pessoas não vão até o UBS, vão direto para o Santa Terezinha, né? Buscar lá o atendimento no Santa Terezinha. Como o senhor pensa a saúde no município? Como o senhor ia resolver isso? Né, da superlotação do pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha, horários de atendimentos em UBS, falta de médicos. Qual é o seu projeto de saúde? Falando de saúde, tu sabes que é um projeto muito amplo e que não seria possível debatê-lo aqui em tão curto espaço de tempo, mas apenas uma pincelada é possível. Realmente, as filas do Santa Terezinha são filas inconcebíveis, assim como nas UBSs e nos postos de saúde. Fila para obter ficha, me lembro disso nos anos 70 e 80, que aparecia na televisão, e hoje em Erechim vivemos a mesma situação. Essa mesma situação narrada a exaustão, temos inclusive material
audiovisual produzido a nível de gabinete, já que sou vereador, e realmente é uma realidade vivida pela nossa população, e isso deve ser alterado. Retornamos, e a tecnologia pode retornar, pode nos trazer um grande fruto neste sentido. Retornando ao Santa e aos pós-saúde. Bom, as filas são inconcebíveis. Ontem à noite ainda estávamos com uma live e brinquei. Duvido que se você for no Santa não tenha fila. Eu já recebi no privado uma foto, tinha fila. As pessoas aguardarem 2, 3, 4, 5, 15 horas, infelizmente não é algo raro. O padrão é 4 ou 5. Temos casos extraordinários de muito mais. Uma vez passada a triagem, consegue o atendimento, lá dentro também temos problemas. Filas para exames demoram outro, aí já muda a unidade de medida, já não são horas. Eventualmente passa para dias, talvez semanas. Fila para procedimentos, daí novamente muda-se a unidade, é semanas ou meses, talvez anos. Então algo tem que ser feito em caráter de urgência. Da mesma forma que a máquina pública aqui no centro, Santa Terezinha tem a mesma demanda e precisa da mesma reforma. Narram-se, e é fato, temos muitos cargos em comissão, com valores bastante elevados, e uma desestruturação da máquina. Enquanto alguns recebem muito, outros recebem muito pouco. E por receberem muito pouco, não se consegue nem se consegue fechar quadros de funcionários. Como vereador, nós recebemos uma frequência alarmante. Ouso dizer, mais de uma vez por mês, vou me recordar de cabeça. Solicitação do município para permitir a contratação em caráter emergencial de... E aí tu começa com todos os cargos. Enfermeira, copeira, meninas da limpeza, porque não se monta o quadro. O ambiente de trabalho está desgastante, as pessoas acabam não querendo ficar, o valor pago é muito baixo. Para quem está sendo atendido é ruim, porque falta quadro funcional. E para quem está trabalhando, com uma frequência enorme, acaba até por ser ofendido pelo paciente, porque o paciente está na dor. Quando se fala de saúde, tem que ter um carinho, uma atenção especial. Nós estamos falando da saúde das pessoas, da dor. Um pai e uma mãe que tem o seu filho internado num hospital, sem o tratamento adequado, sem o diagnóstico correto, é uma situação, no mínimo, revoltante para aquela família. E para mim, como vereador, da mesma forma, porque eu tomo as dores da minha cidade, da minha população, como se fossem para mim. Eu também sou pai, Evandro. Imagina tu com o teu filho, numa fila aguardando por horas com febre e o atendimento não vem. Isso não pode acontecer. Nós temos que mudar e com urgência. Mas aí eu lhe pergunto, o hospital público, hoje o Santa Terezinha, ele tem problema sim, mas é o grande questão de atendimento público, não só de Erechim, da região. Exato. Né? Da região do Alto Uruguai gaúcho. Ela é a referência em termos de atendimento. E aquela velha história, os hospitais não é só o Santa Terezinha, se pega hospitais tradicionais, seguida a gente vê aí Santas Casas, hospitais de Misericórdia, tudo passando por dificuldade financeira, dificuldade de caixa. Né? Então, como resolver isso? Dizer para o cidadão que vai ter lá, quando ele procurar o pronto-socorro do Santa Terezinha, ele vai encontrar o médico e um atendimento mais rápido. Como dizer para ele que nós vamos encurtar o tempo dos exames que lhe são solicitados ou de cirurgias? Porque, ao mesmo tempo, você precisa de recursos. Concordo. Né? Do caixa da Prefeitura de Erechim. Mas ele não atende só Erechim, atende toda a região do Alto Uruguai. Então, é complexo isso para resolver. Como fazer? Redução de custos, como eu já tinha dito desde o início. Muitos CCs deverão ser dispensados. Agradecer o que já fizeram de bom, esquecemos o que erraram. Temos que refazer convênios. Temos condições de obter convênios com outro hospital aqui da cidade de Erechim para uma parte deste atendimento ser remetido para ali, o que atenuaria um pouco o tamanho do problema. Mas me permite interromper o candidato nesse ponto, porque até a gente tem hospitais, outros chamados particulares, ou mesmo que não sejam comunitários, mas não são essencialmente públicos, que ficam com a parte disso. Mas eles pegam de média e alta complexidade que, teoricamente, o SUS paga bem. O Santa Terezinha fica com aqueles procedimentos de baixa complexidade em que o SUS paga mal e o município tem que complementar. Quer dizer, como fazer esses hospitais também atender baixa complexidade, que é mal remunerado para o Sistema Único de Saúde, tem que ser bancado o restante pelos municípios do Alto Uruguai? Exatamente, tem que ser bancado pelo município. Exatamente, essa é a pegada. Se o município de Erechim, através do Santa Terezinha, está sobrecarregado, e está sobrecarregado porque falta efetivo, falta equipe, falta espaço físico, não tem mais para onde ampliar. O Santa Terezinha hoje estão comprando terrenos lindeiros para tentar ampliar mais 300 metros. Está saturado, não tem mais o que fazer. Tem que conveniar por ali. E uma parte do convênio que tu menciona, tens um pequeno equívoco teu, muitos convênios de alta complexidade e de média complexidade estão sendo mandados para fora de Erechim. Poderiam ser feitos aqui. Não tem por que você não segurar aqui a possibilidade de renda, emprego, geração de riqueza para nós
e conveniar municípios de longe, onde só o frete eventualmente sai mais caro do que manter o convênio por aqui. Então, este planejamento, eu vou falar de mim, eu sou advogado, ser radialista, que foge à nossa concepção, porque é um nível de expertise muito elevado, tem que ser analisado com o carinho que nós precisamos para cá. O orçamento do município deve ser ampliado a nível de poder trazer conforto para nós. Não é necessário investir em outras pautas políticas se nós temos temos a obrigação de trazer conforto e segurança para os nossos munícipes. Eu entendo que saúde fica à frente da jogada do político, mas isso daqui, cada qual o seu caminho. Tá? Nós temos um compromisso direto com isso. Para mim é inconcebível ficar do jeito que está. A mudança tem que vir. E profissionais virão para trazer para nós soluções plausíveis. Dotação de orçamento nem se discute, teremos um compromisso direto com isso. Último assunto sobre saúde, quer dizer, vou perguntar, e as UBSs? Horário de atendimento de UBS, nós temos várias unidades básicas de saúde, mas também há, não reclamação do atendimento para procedimentos comuns, que é muito bom, né, das unidades básicas, mas aquela questão do médico, né, você vai à unidade básica, ter médicos. Médicos não vão pela questão financeira, por questão de horários. Quer dizer, independe da vontade, como ajustar isso também nas unidades básicas de saúde, que poderia desafogar o Santa Terezinha? Não existe quadro efetivo. Isso é um fato. E quem estiver prometendo que vai encher de médico, vai fazer 24 horas, não sei o quê, bom, aí desconfiem. Não existe quadro efetivo, nem para o Santa Terezinha atender a contento, quanto mais encontrarmos diversos médicos para completar quadros efetivos nas UBSs. Não é desprezar a UBS, mas no primeiro momento é impossível. Simplesmente não existe quadro. Vamos trazer médicos da onde para poder atender toda essa demanda? Então, num primeiro momento, é o que tudo indica, essa equipe que vem para fazer uma gestão diferente no Santa, uma gestão de qualidade que nos permita evoluir muito na saúde, vai ter que resolver a contento Santa. Conforme a possibilidade, acredito que dentro de alguns anos, com o ingresso de diversos novos médicos na cidade, isso será possível. Mas hoje é uma questão de efetivo, simplesmente não existe. E eu não vou fazer promessas que são descabidas, depois não tenha como ser feito a implementação dessas propostas. Muito bem, são 7 horas e 38 minutos, estamos chegando à metade da nossa entrevista, eu tenho que fazer um intervalo comercial, a gente vai fazer um intervalo comercial, nossos parceiros aqui de transmissão de cobertura das eleições, porque você sabe que o voto é seu, mas a informação é nossa. Intervalo, já voltamos. São 7 horas e 41 minutos, 7h41, estamos de volta, então, aqui no nosso espaço da entrevista com os candidatos na cobertura da eleição, porque o voto é seu, a informação é nossa. Você vai ter que escolher daqui 15 dias praticamente, né, quem vai administrar o município pelos 4 anos, quem vai administrar e quem serão os 17 vereadores, então pessoas que irão pensar o nosso município. É por isso que nós estamos aqui com a entrevista, perguntando aos candidatos efetivamente como apresentam propostas num horário muito pequeno, que é o horário eleitoral gratuito, então aqui a gente busca esmiuçar. Falamos de saúde, vamos falar de infraestrutura da cidade. Todos querem, todos propõem melhorar a infraestrutura da cidade. Como o senhor vê a infraestrutura e como o senhor pretende melhorar? Nestes 3 anos, 8 meses e 9 meses e 23 dias de Câmara de Vereadores, perdi a conta quantos protocolos nós fizemos, por mínimo, Operação Tapa Buraco. E falávamos reiteradamente que nada iria se resolver, exceto nas vésperas da eleição. E realmente, como se fosse uma vidente, eu descobri que realmente só agora foi resolvido. Existe vídeo, inclusive, na minha rede social, onde foi feito um determinado asfalto, agora esses dias atrás. E eu tomei a chave do carro, não tanquei a chave do carro, e brinco no asfalto, asfalto jogado em cima da terra molhada, era barro ainda. Então, o que se fez em Erechim, infelizmente, foi aquilo que já se previa. Operação Tapa Buraco e algum asfaltamento de rua agora, no final de mandato, para fim meramente eleitoral. Nós vemos a coisa com outros olhos, nós vemos a necessidade de ter planejamento em infraestrutura. Vários bairros, várias ruas que são praticamente intransitáveis. Me permito utilizar apenas um exemplo, porque se eu usar mais do que um, com certeza vou desprezar outras centenas. A situação das ruas do Rio Tigre hoje é uma pouca de uma vergonha. Existem ruas ali que são intransitáveis. O calçamento afundou. Eu fui lá com a minha moto, andando devagar, a moto roscou embaixo. Simplesmente não tem como. E isso se trata de planejamento, e planejamento tem que ter uma agenda de planejamento.
Nós precisamos de muitas ruas asfaltadas em Erechim, com certeza. E nós precisamos manter a operação tapa-buraco, porque não se tem dinheiro para fresar a cidade inteira, com certeza. Mas tem que ter um planejamento e as obras têm que ser realizadas de ano em ano e não de mandato em mandato. Não é concebível que fiquemos 3 anos e alguma coisa parados sem fazer praticamente nada e agora, nos últimos dias, chega a ser até uma situação hilária, sábado de manhã fazendo asfaltamento de rua, cujo pedido havia sido feito por diversos gabinetes da Câmara de Vereadores, inclusive o nosso, e o pessoal achar que ficou e foi contemplado com isso. Eu, para mim, soa até como uma ofensa ao intelecto, porque podiam e deviam ter feito isso há anos e processam isso apenas nas vésperas de eleição. Infraestrutura supera asfalto, tá? Infraestrutura do interior, as nossas vias do interior da mesma forma, demandam muita atenção. Eu quero voltar aí, Prossiga. você citou o Rio Tigre, e aproveitando de outros Utilizei exclusivamente aquele de exemplo, são muitos bairros, tá? Por favor. Sim, mas aí nós tivemos uma expansão na nossa cidade, de novos bairros, de novos loteamentos. Esses loteamentos, na maioria deles, são loteamentos particulares, né, de pessoas que fizeram, e aqui não há nenhuma crítica às pessoas, né, que fazem investimento imobiliário. Mas aí, no Rio Tigre, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, é uma dessas situações. Não havia uma possibilidade da prefeitura cobrar, por exemplo, porque lá você tem que entregar a mínima infraestrutura lá no bairro. Correto. Né? O loteador tem que entregar isso para o cidadão, porque depois fica para o município. Perfeito. Não há falha aí, quer dizer, uma cobrança efetiva do projeto a ser feito, mas principalmente da qualidade como vai ser executado, porque depois é o município todo que tem que bancar isso. Neste mandato aqui, inclusive, ocorreram alterações. Não foram proposta do nosso gabinete, mas foram muito boas as alterações que vieram, exigindo que novos loteamentos sejam com paver, a iluminação já seja com LED, inclusive que a tubulação de energia seja tudo subterrânea, não seja mais com os fios aéreos, o que é muito bom. E muito provavelmente vai trazer uma qualidade dos loteamentos para outro patamar, o que reduziria esse impacto de médio e longo prazo, porque afinal de contas o calçamento deste exemplo aí, ele acabou sucumbindo em muito pouco tempo. Só que não foi apenas neste loteamento, são diversos outros loteamentos que depois de entregues, depois de recebidos pelo município, a manutenção passa a ser do município. Então a evolução destes loteamentos é algo natural, que já aconteceu em parte e que deve acontecer em outra esfera, patamar um pouco mais elevado que já está hoje, que será muito bom para todos. Em se tratando de planejamento, muitos defendem a verticalização, seria uma outra alternativa, mas daí tu já começa até com um problema cultural. Nem todas as pessoas querem morar num apartamento, algumas pessoas sonham em morar em apartamento, que tu fecha a porta e está resolvido o teu problema. Outras pessoas não querem conviver num ambiente com tantos habitantes por metro quadrado, uma densidade muito elevada. Então são condições e condições. Agora, em planejamento e infraestrutura, há muito a ser feito. Voltando à questão dos loteamentos, e já emendando outro assunto, a grande reclamação é que depois de fazer o loteamento, mesmo que ele seja social, as pessoas querem seu terreno, ter a sua casa, vem a questão do transporte público. Opa! E aí é um problema sério que nós temos na nossa cidade. O problema é a situação da empresa, né, ela ter sustentabilidade financeira, a empresa, e também ter uma passagem com preço acessível para que as pessoas possam utilizar. E ainda ir a diversos loteamentos onde hoje não vai o transporte público. Esse processo de expansão urbana em Erechim aconteceu no mesmo tempo em que, não a nível de Erechim, a nível de Brasil, ou de mundo talvez, tem ocorrido uma alteração, uma ruptura cultural. As pessoas eram acostumadas a utilizar o modal transporte coletivo, ônibus. E agora, inclusive por conta da pandemia, isso aqui ocorreu uma quebra e muitas pessoas deixaram de utilizar. Perceba que neste mesmo período ocorreu a implementação dos aplicativos, veículos de aplicativos. Não que não existisse o táxi, mas o aplicativo trouxe algumas diferenças que alterou este mercado. Então nós temos novo transporte público e já temos uma pessoa que virá para nos auxiliar. No transporte coletivo, nesta e em outras cidades, essas alterações trouxeram um aumento significativo nos custos para a manutenção da empresa. Tudo subiu e muito, pneu, combustível, manutenção, o preço dos veículos estourou. Então, para as empresas hoje é um problema gigantesco fazer a conta fechar. Em paralelo, subiu em muito o valor da passagem para as pessoas. Hoje em Erechim estamos na passagem a R$6, o que é muito caro para quem paga e muito pouco para quem recebe. Somado a isso, a redução do número de passageiros,
O problema da redução do número de passageiros não é algo volátil e passageiro, tá? Não é algo temporário, é algo que infelizmente acreditamos que será algo para sempre, infelizmente se falando de empresa e número de usuários. Então, reduzirá o número de usuários, reduz o faturamento da empresa, aumenta o custo, não tem como essa conta fechar. Conversando com pessoas, estive recentemente em Curitiba com uma pessoa que está disposta a vir passar conosco um tempo para resolver ou atenuar este problema. Ele mencionava, primeira situação, como é que estão os pontos de ônibus de vocês? Porque é uma situação conflitante. E aí, realmente, já iniciamos com o início. Como é que nós vamos querer em Erechim ter um serviço de transporte público de qualidade se nem as paradas de ônibus existem com uma frequência enorme? Muitos lugares a parada de ônibus se limita a uma placa de pé. Não se tem nem um guarda-vida, não tem nada. Se tiver dia de sol é sol, dia de chuva é chuva, não tem nem onde sentar. Como é que está a condição para o acesso de pessoas com deficiência? Em Erechim, resolvemos isto em parte com equipamento em cada um dos ônibus. Os carros têm um sistema que eleva a cadeira de roda e a pessoa sobe. Só que daí, já conversando com essa mesma pessoa, que é expert no assunto e que estará conosco ano que vem, essa pessoa já mencionava, você precisa alterar, porque é natural que o motorista vai ter que descer e fazer o procedimento de carga e descarga. Então vai ter que levar a pessoa, demanda tempo. Quando chegar no destino, vai ter que descer a pessoa, demanda tempo. A rota já não fecha os horários. E você tem que dar atenção para aquela pessoa, uma questão natural. Então, desde o início da infraestrutura, terá que ser feita toda uma revisão de início para trazer um transporte de qualidade, para transformar isto atrativo para a população, para retornar a cultura de uso daquilo. Naturalmente, tá, paradas e revisão de rotas, porque o processo de expansão urbana da nossa cidade gerou verdadeiros novos bairros, alguns com uma população bastante elevada. E essas pessoas estão desassistidas. Se desassistido, naturalmente, não vai ter aquela pessoa para ser o teu passageiro. Então, o que tem que ser feito antes? Bom, implementar uma política de retomada cultural do serviço, investir nas paradas, refazer as rotas. Não vai ser economicamente viável. Ao que tudo indica, muito provavelmente vai sobrar para o município subsidiar essa operação por algum período até que se torne novamente viável. Ou aumentar a passagem, o que não é aceitável para ninguém. Então, é um processo complexo e longo. 9 minutos de entrevista. O senhor tem sido muito crítico do sistema de estacionamento. Sim, né? Sim. Do município. Então, vamos juntar tudo isso: transporte público, estacionamento e também o senhor defende alterações no sistema viário do município? Espera aí, então, mobilidade, que já virou 3 pautas. Muito bem. Empresa Estacione autuou 86.400 pessoas em 2022. Em 2023 não conseguimos número apurado porque no final do ano foi encerrado, mas foi algo como 100 mil autuações. Se uma pessoa autuou 86 mil, de acordo com a lógica, eu começo a pensar que as 86 mil têm razão. A empresa Estacione presta um serviço para a cidade, é necessário, porque temos que ter a rotatividade. Infelizmente as pessoas, sem ela, estacionariam o carro na porta da loja às 8 da manhã e sairiam dela às 18, o que prejudica o mercado. Mas da forma como se operacionalizou a situação, hoje, para mim, eu entendo que o efeito colateral seja pior do que o efeito benéfico. Então, é necessária uma revisão, sim, e faremos uma revisão do contrato, sim. Tá? Eu não posso aceitar que os nossos erechinenses, em 22, a ordem de 2 erechinenses para cada 3 tenham levado para casa um recuerdo da empresa Estacione. Eles chamam de notificação de irregularidade, multa. Tá? Multa. Então, se tornou arrecadatório. Nesta mesma linha de raciocínio, que eu não quero que sejamos um município arrecadatório, nós não permitiremos em nosso mandato que sejam instalados 85 equipamentos arrecadatórios em lombadas, sinaleiras e pardais e por aí vai. Porque este é o projeto. Caso permanecesse, que não permanecerá o atual prefeito na gestão, o governo ano que vem instalará em Erechim 85 equipamentos de arrecadação. Para você receber uma recordação linda da nossa cidade pelo correio, depois vai perder a tua carteira. Então, cada um com seus problemas? Não, não é assim que funciona. Isso é um problema meu, um problema da minha cidade. Eu não vou deixar que isso aconteça conosco. Então, não é mais do que um compromisso, tá? É uma meta. Não permitirei que nós, erechinenses, sejamos extorquidos com sistemas arrecadatórios de multa e infração por atacado, como pretendem fazer. Em se tratando de mobilidade, eu me recordo, Evandro, lá por 2006, 7, 8, 9, todos os anos aqui contratavam estudos técnicos de viabilidade com projetos lindíssimos, cheios de RT, valores elevadíssimos para poder implementar projetos de mobilidade em Erechim. O projeto custou uma fortuna e simplesmente não foi implantado. E precisa ser implantado.
Já foi pedido, inclusive, a nível de Câmara de Vereadores, que, por favor, executassem alguns daqueles projetos, porque aqui no centro da cidade, exatamente aqui, tá? Valentim Zambonato com Aratiba, neste quadrado, vamos assim dizer, já se colocou, inclusive, chegou a ser iniciado o start, colocaram um estacionamento oblíquo. Veja quantos anos faz isso. Porque supostamente uma avenida apenas desceria, outra só subiria. Iríamos fatiar a Maurício Cardoso. Eu vi aquele projeto de forma muito sustentável, muito boa para o meu município, porque realmente iria facilitar muito o trânsito no centro da cidade. Não foi implantado. Depois teve um outro projeto que era para dar uma resolvida no problema do São Cristóvão, na rótula do São Cristóvão. Não foi resolvido. Durante este mandato, solicitamos a exaustão que fosse instalada uma rotatória no acesso das 3 vendas com o bairro Jabuticabal. Colocaram uma sinaleira. Quem utiliza aquela sinaleira sabe muito bem do que eu estou falando. Infelizmente ficou pior do que estava. Não foi um bom projeto. E não tem nada de errado uma pessoa assumir que errou. Mas assumir que errou, vai lá e resolve. Agora, ficar insistindo num erro da forma como está lá, não é bacana. Isso não é legal. As pessoas têm que ter noção disso. Aqui no centro, o projeto está ali, por favor, vamos executar. Está aqui do lado, aqui é Valentim Zambonato, execute-o. Ficaria bom, está até hoje ali o estacionamento oblíquo. Por que não implementar? Temos que implementar vários projetos de mobilidade na cidade. Vários, não é um caso executado. Não é executar uma situação pontual aqui ou ali. São vários projetos, dos quais muitos deles prontos, disponíveis e execuíveis. Eu tenho a convicção de que trariam bons resultados. Agora, por que não executaram? Fica até a pergunta. Por que não executaram? Então, só analisar isso aí. Não dá para deixar de falar de educação, né? Nós falamos de mobilidade, nós falamos de transporte público, nós falamos de saúde, falamos de administração, né, de recursos. E na educação, qual é o seu projeto? A gente tem aí mais 4 minutos e meio de entrevista. Muito bem. Os números de DEB falam por si. De acordo com a propaganda que divulgam massivamente, Erechim está tudo às mil maravilhas na educação, mas infelizmente não é assim. Aliás, as propagandas da saúde também falam que está tudo às mil maravilhas, pessoal, e eu discordo. Falam que Erechim está estourando, infelizmente também eu discordo. Infelizmente, eu gostaria muito, porque para mim custa caro provar que eu estou certo. Eu preferia, honestamente, que a cidade estivesse como na propaganda, eu nem estaria concorrendo. Não teria porquê, se fosse verdade, mas infelizmente não é assim. Então, na educação, os números de DEB nos demonstram como algo que vem fracassando. Deram a fatiota para a gurizada e tem que manter. Achei muito bom, excelente medida. Traz um nivelamento e as pessoas têm satisfação. Nos prédios, as fachadas foram pintadas, alguns até foram reformados. Muitos prédios de escolas municipais demandam intervenção imediata. Não vou fazer nenhum exemplo, tenho vários aqui na cabeça que eu poderia, para não botar ninguém de saia justa, mas prédios de escolas municipais de Erechim que foram reformados por associações de pais e amigos que acabaram fazendo rifa, vaquinha, vendendo cachorro-quente para arrumar o dinheiro, e os pais e amigos com seus braços foram lá fazer obras nos finais de semana. Isso existe em Erechim? Sim. Qualquer um que me desafie, eu levo pessoalmente para conhecer algumas obras que ficaram muito boas. Meus parabéns aí para as associações de pais e amigos que executaram com o suor aquilo que o município deve ter executado e não fez. Prédios que foram reformados e espaços que ainda demandam uma intervenção imediata. Nas escolas, várias delas, quase a totalidade, o espaço que as meninas trabalham no refeitório e na cozinha não está legal. Torna o ambiente desagradável. Então hoje no município nós temos a educação com diretores indicados, grande parte deles competente, sem problema nenhum, mas fugimos de um processo democrático, a população estava acostumada e era feliz indicando os diretores das suas escolas, isso foi suprimido. Plano de carreira dos professores não foi atualizado, hoje o salário dos professores está defasado no município e precisa de uma atenção imediata. O ambiente de trabalho se tornou desagradável em diversas escolas, exatamente por conta dessas rusgas decorrentes de indicação para lá, salário baixo para cá. Ambiente de trabalho para as meninas da cozinha, eu ouso dizer a maioria, talvez a grande maioria, muito ruim. As cozinhas são pequenas, o espaço é pequeno, elas estão lá se batendo uma contra a outra e se virando. Tanto é ruim que temos, repito dizer, tanto quanto na saúde, na educação, autorização para a contratação emergencial daí tu começa a contratar a professora, a copeira, as meninas da limpeza, por quê? Porque elas não conseguem ficar, recebe pouco, o ambiente de trabalho é ruim. E dentro desse ambiente de trabalho ruim, acaba se tornando um ambiente escolar ruim. E o ambiente escolar ruim traz os números de DEB. Então tu percebe que uma coisa puxa a outra e chega ali na frente e tu vê que infelizmente a propaganda não é verdade. Porque se fosse verdade a propaganda, eu não teria por que estar aqui. Eu estaria felizão em casa. Só que eu puxo para mim a responsabilidade de ajeitar a minha cidade. Essa é a situação. Prossiga. O senhor tem 1 minuto à sua disposição para o encerramento.
Meus amigos, a questão é simples em Erechim. A propaganda não é exatamente verdade. Nós temos muito para fazer e a cidade tem muito a evoluir. Eu sonho com uma Erechim muito melhor. Assim como vocês, eu sou um contribuinte, eu sou um cidadão. Assim como vocês, eu sou alguém que quer uma cidade muito melhor. Para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós também. Nós temos a convicção de que podemos fazer muito mais e muito melhor. Descolado de acertos e loteamento político, dentro de uma política realmente séria, dentro de uma administração coerente. Nós, em Erechim, temos como fazer muito mais. Desapegar do sistema padrão e fazer uma cidade diferente e muito mais evoluída. Parar de olhar para o lado, parar de olhar para Passo Fundo, Chapecó, para com isso. Nós temos uma cidade riquíssima. Nós sempre fomos o ponto do desenvolvimento. Por que nós temos hoje que olhar para os outros e esperar que os outros tenham alguma coisa que nos vai faltar? Então essa é a nossa proposta. Em Erechim, Anax e Vanessa vem para mudar a cidade. Nós estamos aqui para evoluir, para construir. Não é para fazer acerto político, cargo, nada disso. Até quem vive disso daqui vai ter que voltar a trabalhar conosco. Vem conosco para a força de trabalho, vem ajudar a crescer e desenvolver a nossa cidade. Vamos resolver em grande parte os problemas de saúde e educação. Obrigado. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Fechamos aí no horário. Né? Temos que cumprir o horário. Muito obrigado aqui pela sua presença. Confirmado amanhã no debate. Certo, confirmado. 6h30 da tarde amanhã, debate aqui com a presença do candidato Anax. Todos eles confirmaram, né? Eu apenas estou refazendo aqui a confirmação. Nossa cobertura das eleições aqui conta com a parceria toda especial, queremos agradecer, da Concórdia Tintas, transformando seus ambientes na Rua Portugal 420, na Rua Sergipe 1504. Geretão Peixe Frito, ótimo ambiente e comida deliciosa, é a nossa combinação perfeita para você. Na Ernesto Caldarte 89, traçado. Construímos a infraestrutura do país. Alto Uruguai Erechim, corretora de seguros, para seus bens e sua vida. Solicite um orçamento pelos fone WhatsApp 3519-2457 ou 991-22-9190. Oral Unique, planos dentários super tecnológicos de alta qualidade é com a Oral Unique, viva de frente. E loja Macanudo, a indumentária do gaúcho para o ano inteiro. O ano inteiro, e os apetrechos para o churrasco também, o ano inteiro na Rua Alemanha. Amanhã teremos o debate, então, às 6h30 da tarde, e na quarta-feira, 7h20 da manhã, a entrevista será com o candidato Hernani Melo. Né? Temos 40 minutos de bate-papo com os candidatos para tentar, vamos usar um termo aqui mais chulo, mas espremer os candidatos para ver se as suas propostas são realmente viáveis e você tomar a sua decisão.